Olá, estamos começando mais um vlog aqui do canal. E esse é um vlog que eu venho querendo fazer há algum tempo. E aí finalmente me planejei, me programei pra começar. Assim, me programei daquele jeito, né? Porque eu já estou começando no momento que eu não deveria. Tá no fim do dia, eu tenho que ir pra academia daqui a pouco. Não era bem assim um momento propício pra isso, mas eu vou tentar ser bem breve aqui nesse início de vlog pra eu não perder meu horário, pra eu não sair atrasada. Eu tenho mais ou menos aí uns 15 minutos pra conseguir fazer essa introdução aqui, então acho que vai dar bom. Como vocês já devem ter visto no título, este é um vlog em que vocês, pessoas que me assistem, vão escolher a quantidade de páginas que eu leio por dia. A maneira como eu estruturei essa ideia veio de um vídeo da Cid, que é uma booktuber gringa. Eu vou deixar aqui o vídeo que me inspirou. Eu usei mais ou menos a mesma lógica que ela. Eu já tinha visto esse tipo de vlog, mas essa estrutura que eu utilizei, a ideia veio desse vídeo dela, tá? Então, se vocês quiserem ver o vídeo original, tá aqui embaixo, mas eu sei que outras pessoas também já fizeram, ela não foi a primeira pessoa a fazer vídeo assim. Então, como que vai funcionar? Hoje é segunda-feira. Ontem eu postei uma enquete lá no Instagram. Eu expliquei lá que eu iria precisar da ajuda das pessoas, né, pra conseguir fazer esse vlog, mas eu não expliquei exatamente o que seria, porque senão estraga a brincadeira. Então, eu coloquei opções de cores e eu determinei pra cada cor um número de páginas. Aí, gente, nessa parte aqui vocês vão ter que confiar em mim, que eu determinei essas páginas antes de postar a enquete, tá? Eu sempre tô determinando um dia antes a quantidade de páginas. E aí as pessoas votam nas cores, sem saber o que elas significam. Senão ia ficar muito fácil, né? Eu ia colocar lá a opção 25 páginas, 50 páginas, 230 páginas. As pessoas iriam escolher sempre a maior, né? Então, pra não influenciar as pessoas, eu coloquei apenas cores. Cada cor lá tem um número, as pessoas votam e é isso. Nós já temos o resultado de hoje, de segunda-feira. E assim, eu não sei bem como que eu vou fazer pra mostrar aqui, tá? Nesse momento eu não sei. A princípio eu acho que eu vou colocar os prints aqui das telas com as enquetes finalizadas e tal. E também acho que eu vou usar o meu aplicativo, que é o Read More, que é um aplicativo que eu amo. E eu uso pra registrar todas as minhas leituras já há vários anos. Então tem bastante coisa lá e eu consigo registrar, né, quantas páginas eu leio por dia e tal. Então eu vou provavelmente usar os prints do aplicativo e os prints também das enquetes, né, dos stories que eu postei, pra poder mostrar pra vocês os vencedores e quantas páginas eu li, toda essa coisa, né. Então, eu resolvi, nesse primeiro dia, né, que foi ontem, que eu criei a enquete pro dia de hoje, eu resolvi começar assim, baixo, tá? Eu também não vou colocar uma quantidade de páginas muito absurda pra dias que eu sei que eu não vou conseguir. Vai ter dia que eu vou colocar um número baixo, como foi o caso de hoje, eu coloquei um número bem baixo, assim. O número mais alto era 50 páginas, só pra começar. Alguns outros dias que eu sei que eu tenho, né, um tempo maior, que eu tenho como ler um pouco mais, eu vou colocar opções que tem um pouco mais de páginas. Então, neste momento, ainda não acabou a enquete, mas eu vou colocar aqui já, né, a enquete finalizada, qual foi a cor que ganhou, quantas páginas essa cor corresponde, e se eu me lembro bem, a quantidade de páginas que estava vencendo até o momento era de 20 páginas, se eu não me engano, que era a cor verde, eu acho. Acho muito difícil de mudar, né, nesse momento que eu tô gravando, mas enfim, vou colocar aqui pra vocês verem. E também, neste momento, eu já posso dizer que foi tranquilo, gente, já bati o número de páginas, tá? Mas, vamos recapitular aqui um pouco. Eu quero comentar com vocês o que eu estou lendo também, né, porque é importante falar sobre isso. E a gente vai conversando ao longo da semana também. Vai ser assim, tanto falar sobre a quantidade de páginas que vocês votaram, e se eu conseguir bater essa meta, e além disso também falar sobre as leituras, né, que no momento, gente, não tá nada diferente daquilo que a gente já conversou no último vlog. Eu estou lendo With a Vengeance, do Riley Sager. No momento, eu estou em 30%, eu acho, e eu ainda estou com aquela meta de chegar aos 50% e decidir se eu vou abandonar ou não, mas as páginas vão contar do mesmo jeito, tá? Não é só porque eu abandonei o livro que eu não vou contar a quantidade de páginas que eu li. Esse do Riley Sager, eu tô fazendo a leitura híbrida, né, tanto no Kindle quanto em audiobook, e eu sigo na leitura de Os Descaminhos de June Farrell. Esse aí é a minha meta pra essa semana, é terminar esse livro. E além disso, eu quero começar uma outra leitura, provavelmente no formato físico. Se tudo der certo, vou fazer isso também. Essas são as leituras que vão me acompanhar durante essa semana e eu vou ler de acordo com a meta que vocês definirem pra mim. Eu já coloquei a enquete de amanhã, né, de terça-feira, até onde eu tinha olhado, tava ganhando acho que 70 páginas pra amanhã. A gente, né, vai ver o que vai acontecer a partir de amanhã. Eu estou com grandes expectativas desse vlog ser um sucesso. Torçam por mim pra eu conseguir bater essas metas todas. Alguns dias, como eu falei, eu vou colocar uma quantidade maior de páginas. Hoje eu preferi ser um pouco mais econômica. Se eu não me engano, pra amanhã eu coloquei uma das opções sendo 100 páginas. Então eu vou tentar aumentar isso ou sempre colocar alguma coisa próxima disso. Mas depende muito do dia. Eu sei que tem dias que eu não consigo. Então, assim, ao mesmo tempo eu quero colocar uma quantidade que seja
possível, eu também não quero algo que seja tão fácil assim, né? Então tem dias que eu vou colocar um pouquinho menos, mas no geral eu quero ver se eu vou conseguir, assim, me desafiar mesmo a conseguir bater essas metas. E também depende das pessoas, né? Depende das pessoas lá do Insta, que cores elas vão escolher, porque eu sempre vou colocar uma quantidade baixa em alguma das opções. E aí no final do vlog eu vou trazer também a quantidade total de páginas que eu li. Então é bacana também pra vocês verem aí quanto eu consigo ler numa semana, essa coisa. Conseguir terminar este update a tempo. Tá iniciado esse vlog e a gente se fala em breve com alguma atualização de páginas, de leituras, não sei, mas alguma atualização vem aí. Oi, gente. Bom, nós estamos então na metade do desafio. Eu até pensei em fazer updates diários, mas eu acabei mudando de ideia no meio do caminho. Agora que a gente chegou na metade desse projeto, desse desafio, eu vou trazer aqui, além dos comentários das leituras, também vou comentar e mostrar aqui também para vocês o andamento, né, das páginas lidas por dia, né, o que foi escolhido e quantas páginas eu li, se eu estou conseguindo bater a meta ou não. Então acho que eu vou começar falando, né, do desafio em si, depois eu comento sobre a leitura que eu já finalizei, né? A primeira leitura que eu finalizei aqui no vlog. Então vamos começar pelas páginas. Anotei aqui tudo bonitinho. Então hoje é quinta-feira. Eu vou falar, inclusive, também já o vencedor, né? Qual foi a quantidade de páginas que ganhou na enquete pra hoje, mas eu ainda não vou falar a quantidade de páginas, porque afinal de contas o dia não terminou e eu ainda vou ler alguma coisa hoje. Na segunda-feira, então, o vencedor foi o verde, que correspondia a 20 páginas, e eu li 52 páginas. Na terça, quem ganhou foi o roxo, lilás, alguma coisa assim, que correspondia a 70 páginas, e eu li 98 páginas. Na quarta, quem ganhou foi o roxo de novo, e essa cor correspondia a 45 páginas, e eu li 190 páginas, que foi quando eu terminei a leitura que eu vou falar aqui pra vocês. E hoje quem ganhou na enquete foi o amarelo, que corresponde a 55 páginas. E eu ainda não vou falar aqui o número de páginas que eu li, eu acredito que eu já tenha passado, já tenha batido essa meta, mas eu depois atualizo vocês com a quantidade de páginas lidas. Bom, eu praticamente só li um livro, que foi o With a Vengeance, né? Ontem, quando eu cismei que eu ia terminar o audiobook, né? Como eu falei, essa leitura ela foi meio híbrida, então eu cheguei a ler também em e-book e li um pouquinho dos Descaminhos de June Farrell. Só que eu li muito pouco dos Descaminhos de June Farrell, então eu nem vou fazer nenhum comentário aqui, porque não tem, assim, muitas coisas relevantes pra falar. Vou falar apenas do livro que eu finalizei, que foi do Marley Sager, e assim, gente, esse livro eu vou fechar aí numa nota de 2,5 estrelas. Eu não achei um livro péssimo, mas é um livro que você precisa de muita suspensão da descrença para você conseguir aproveitar, porque é uma história bastante absurda. A história em si, assim, a sinopse do livro, ela não é absurda, ela é até uma sinopse bem comum, assim, para um livro de mistério, né, thriller, porque se passa num trem, e aí tem ali pessoas que foram chamadas para essa viagem de trem, é tipo bem clichêzão mesmo, e essas pessoas, elas foram chamadas porque elas têm alguma coisa em comum com a pessoa que chamou, né, que é o que eu já até comentei a sinopse no outro vlog, que é essa coisa de essas pessoas causaram um mal, né, pra essa mulher que chamou eles até ali, e aí ela quer se vingar dessas pessoas. Só que você espera que a vingança, sei lá, vai ser ela meio que matar essas pessoas, tá? Mas ela passa o livro inteiro dizendo que ela é muito melhor do que eles, e ela não vai matá-los, e blá, blá, blá. Só que aí as pessoas começam a morrer. Então, se ela não vai matar, tem alguém que tá matando. E aí, né, o livro vai girar em torno disso, né, da gente descobrir quem é que tá matando essas pessoas. Então é uma coisa bem Agatha Christie, né, porque trem, gente morrendo um a um, né, ele juntou ali as ideias, então não é nada muito original. Só que tem que ter muita suspensão da descrença. O que eu já reparei, tendo lido, eu não sei se é o meu segundo ou meu terceiro livro do Marley Sager, sinceramente eu não vou lembrar agora, se eu já li 2 ou 3. Eu já reparei que com os livros dele, você precisa realmente, assim, esquecer toda a lógica
e simplesmente acreditar naquilo que ele tá te falando. Porque tem muita coisa que não funciona se fosse real, sabe? Eu sei que, gente, livro é ficção, né? Não precisa necessariamente ter um comprometimento com a realidade. Mas quando a gente tá falando de mistério, thriller, eu acredito que, assim, quanto mais próximo da realidade, eu fico mais imersa pela história, porque eu realmente consigo imaginar aquilo acontecendo. Então, tem umas coisas ali, algumas soluções, né, que o autor encontra, que são muito absurdas. Pra mim, o maior problema, na verdade, foram as motivações de alguns dos personagens, o jeito que ele tira coisas, assim, do absoluto nada. Ele pega um personagem que surge do nada, dá uma motivação pra esse personagem fazer determinadas coisas, e você fica... Inclusive, uma das decisões do Riley Sager com um dos personagens me lembrou muito a empregada, que no livro A Empregada, não vou dar nenhum spoiler aqui, mas tem uma decisão da autora que ela literalmente ela tira um personagem do absoluto nada pra ter uma certa relação, que eu falo assim, uma conexão com a história que está se desenrolando ali. E é um personagem completamente aleatório. Ele literalmente surge assim em 5 páginas e ele fala, e tipo, conta ali uma história que tem a ver com a história que está se desenrolando no livro. E aí o Riley Sager fez exatamente isso. Ele pegou um personagem e fez esse personagem ter algum tipo de relação com o que está acontecendo ali, do absoluto nada. E também tem uma revelação no final que, assim, não, é inacreditável. São muitas coincidências. Então me lembrou muito A Empregada nessa questão das coincidências. É um livro que diverte, gente. Não vou falar que ele não é divertido, não vou falar que você não fica curioso, porque eu ia abandonar esse livro, né? Eu tinha comentado que se chegasse a 50% e eu não estivesse gostando, eu ia abandonar. E assim, eu não estava necessariamente gostando, mas eu estava curiosa para ver para onde que o Riley Sager ia levar essa história. Então eu acabei continuando por pura curiosidade, porque assim, sem condições. O livro não é bom, ele não é péssimo, mas tá longe de ser bom também. Então eu acho até que eu fui generosa com 2,5 estrelas. Poderia ter ficado com 2. Tô até pensando agora em baixar a nota. Eu vou assistir o vídeo de discussão, né? Porque afinal de contas esse livro é do clube do livro da Lala, e eu vou assistir a discussão. Eu comecei a assistir até, mas eu não terminei. E aí, dependendo dos pontos ali que foram levantados, eu vou ver se eu mantenho essa nota só abaixo, porque sinceramente estou querendo abaixar essa nota, porque eu acho que esse livro não merece nem essa meia estrela mais, não. Tem, assim, seus pontos, assim, né, que você fica ali entretido, sim, mas não sei se passa muito disso, tá? Porque de resto é muita coisa, assim, aleatória demais. Eu não gosto quando o mistério, sabe, passa desse ponto, assim, eu acho que ter uma coincidência ou outra, ter uma ligação ali ou outra, uma, né, faz parte até por essa coisa da surpresa, do plot twist e tal, eu acho que é válido, mas tem um limite, né? E tem horas que o pessoal passa desse limite. Aí fica um negócio exagerado demais, que é o que eu acho que acontece nesse livro. Antes de eu falar sobre outras leituras, porque eu tenho algumas coisinhas pra falar, eu queria dizer pra vocês como é que está a minha relação com este desafio até o momento. E, enfim, como que eu tô me sentindo. Eu tô achando muito positivo, porque eu não estou prestando muita atenção, tipo, em quem tá ganhando lá nas minhas enquetes. Eu até acompanho e tal, mas eu não fico o tempo inteiro ali olhando e vendo quantas páginas e quanto já me programando, quanto que eu vou ter que ler. Eu não tô pensando nisso. O que eu tô pensando é em sempre conseguir bater a meta, independentemente de qual seja. Então eu estou me sentindo motivada para continuar lendo, porque eu sei que vai ter essa enquete, que as pessoas vão escolher um número, e eu não quero deixar páginas pro dia seguinte, então eu estou fazendo sempre o possível para conseguir ler. Claro que não vou mentir para vocês, gente, o audiobook ajuda bastante, mas agora, nos próximos dias, eu vou tentar focar mais nas leituras de e-book e livro físico. Eu ainda vou continuar ouvindo audiobook, mas menos, é porque eu queria muito terminar esse audiobook do Riley Sager, então por isso que eu acabei focando muito nessa leitura, mas agora, digamos assim, para ser mais justa, eu vou focar mais nas leituras de e-book e livro físico, e é justamente sobre essas duas que eu vou falar, né? Além de June Farrell, que eu tô, sim, com o intuito de terminar esse livro até domingo, eu vou pegar também uma leitura em formato físico, que é Em Algum Lugar Além do Mar. Eu vou começar a fazer uma buddy read com uma amiga minha, com a Ju. Eu já fiz a divisão, então a gente vai ler em um mês, né? Vai ser uma meta ali mais ou menos de umas 100 páginas por semana, então não é um livro que eu pretendo terminar, assim, né? Mas ele vai me ajudar a bater essas metas diárias, porque eu tenho que ler 100 páginas até domingo pra gente já fazer a nossa primeira discussão sobre o início do livro. Então esse aqui vai entrar agora, né? Eu não sei se eu vou começar a ler exatamente hoje, mas acredito que sim, entre hoje e amanhã eu já pego esse livro. E além desses dois, eu também já estou ouvindo um outro audiobook, que também é do Clube do Livro da Lala, que é o meu primeiro contato, inclusive, com um autor que a própria Lala gosta bastante, que é o Stephen Graham Jones, acho que é o nome dele, e ele é o autor de vários livros, assim, conhecidos. Acho que aqui no Brasil a gente tem lançado pela Dark Side um livro dele, que é aquele que tem um animal na capa, assim, um cervo, alguma coisa. Vou colocar a capa aqui. Eu lembro que esse livro é dele, foi lançado aqui no Brasil. E tem um outro livro dele que eu tenho muita vontade de ler,
Acho que o nome dele é I Was a Teenage Slasher, se eu não me engano. Esse é o que eu mais queria ler do autor, mas aí eu vi que esses dois livros, que na verdade são meio que duas novelas que entraram aí no Clube do Livro, eles têm versão em audiobook, então eu aproveitei, porque são 2 audiobooks curtinhos, ali em torno de 6 horas, então eu vou ouvir os 2, mas eu comecei por The Babysitter Lives, comecei hoje na academia, então eu tô no começo ainda. O Steven, ele escreve livros assim de terror, né, suspense, porque o Clube do Livro é sobre livros dessa temática. Eu não sei nada sobre essa história, eu só comecei a ler assim, mas já deu pra entender que vai ser uma coisa assim um pouco mais pro lado mais estranho, assim, sabe? Porque é uma história de uma babá que foi contratada ali pra cuidar de 2 crianças que são irmãos gêmeos, e eles têm acho que 6 anos. E aí os pais, bem aquela coisa clássica americana, os pais saem pra jantar e eles contratam uma babá pra ficar nesse período ali. Só que aí coisas estranhas começam a acontecer. Eu confesso pra vocês que eu ainda estou assim, sem entender muito bem as coisas que estão acontecendo, porque são coisas bem estranhas mesmo. Então eu tô meio assim, eu tô entendendo direito o que tá acontecendo aqui, tipo, não muito. O que eu sei desse autor é que ele gosta bastante, ele é meio Jordan Peele, assim, ele gosta de incluir temáticas voltadas pra questões raciais nos livros dele, porque eu posso estar falando besteira aqui, tá? Me desculpem se eu estiver falando errado, mas eu acho que o autor, ele é descendente de indígenas, né, de nativos norte-americanos, então ele tem toda essa história, toda essa questão, né, e ele aborda isso nos livros dele, até onde eu sei, como eu disse, é a primeira vez que eu tô lendo o livro dele, então pelo que eu já entendi, a protagonista, ela tem essa descendência, então tem essa questão ali, já começa a rolar uns comentários, umas coisas, assim, sabe, uma coisa ali, um racismo meio velado, um negócio assim, então eu já percebi que vai ter a ver com isso, não sei, como eu disse, é tudo muito nebuloso, estou assim, esperando, né, pra ver o que vai acontecer. Então são essas 3 leituras que vão me acompanhar até o fim da semana. Provavelmente eu vou finalizar June Farrell e, se tudo der certo, o audiobook também. Não sei, vou pelo menos tentar e terminar o audiobook também. E o livro do TJ Klune eu pretendo apenas chegar na minha meta. Eu vou discutir com a Ju e, enfim, com tudo isso, né, vamos ver agora quais vão ser as metas dos próximos dias. E uma outra coisa que eu tava pensando aqui também é que, assim, essas quantidades de páginas que eu coloquei não foram muito, como eu já tinha dito, né? Eu não coloquei um número muito grande de páginas nesses dias, porque eu sabia que eu não ia, assim, super conseguir ler muita coisa. Então eu fui um pouco mais contida. Mas nas opções, como vocês provavelmente viram que eu coloquei aqui, nas opções tinham opções mais altas também, porque as pessoas não votaram nelas, mas tinha dias que tinha opção de 90, de 100 páginas, só que as opções que acabaram ganhando, né, tinha uma quantidade menor de páginas. Então agora, para os próximos dias, que são sexta, sábado e domingo, que são dias que eu tenho uma possibilidade maior, assim, né, de ler mais páginas, eu já coloquei, né, já tá rolando a enquete de sexta, e eu já coloquei quantidades bem maiores de páginas, para daí sim ser um desafio, né, porque eu tenho que trabalhar com a realidade também, né, como eu já tinha comentado no começo do vlog, não dá pra sair colocando 300 páginas todos os dias, que eu sei que eu nunca vou conseguir bater a meta. Agora, eu aumentei um pouquinho, né, subi um pouquinho o nível ali, então eu não sei se eu vou trazer algum outro update até o fim do vlog, talvez eu deixe pra fazer o update final mesmo, só na segunda-feira, em que eu vou falar sobre os últimos dias, né, mostrar pra vocês quais foram as metas e se eu conseguir alcançar ou não, e também falar aí o número total de páginas, né, a meta total que as pessoas definiram e a quantidade de páginas que eu efetivamente li nessa semana. Nos falamos em breve, provavelmente já para encerrar aqui o vlog. Eu não tinha intenção de fazer um update agora, né? Hoje é sábado, a minha intenção era só fazer um update amanhã. Mas aconteceu uma coisa que eu imaginava que ia acontecer, que é, eu não consegui bater a meta de sexta-feira. Não só não consegui bater a meta, como eu não li uma página sequer. Eu não tinha explicado isso no começo, mas eu tinha definido que o que eu não conseguisse ler de páginas em um dia iria ficar pro dia seguinte. Então hoje, se a votação de sábado, né, que foi feita ontem, o pessoal votou para as páginas de hoje, se ela se mantiver com a quantidade que está ganhando no momento, ela falta ainda 4 horas para a votação acabar, e tá bem próximo assim os números de votos. Então eu não consigo dizer com certeza se realmente vai ser esse resultado. Mas se mantiver como está no momento, hoje eu tenho que ler 250 páginas. Eu já tô aceitando a derrota, que eu provavelmente não vou conseguir, e aí que vai acabar ficando coisa pra amanhã. Algumas páginas vão ficar pendentes pra amanhã. Mas eu não quero sofrer por antecipação, então assim, hoje provavelmente eu terei que ler 250 páginas, mas estou trabalhando primeiro com a meta de 100 páginas. Eu já li um pouquinho, agora eu vou sentar pra ler mais, porque pelo menos as 100 páginas de ontem eu preciso chegar, né? Pelo menos aconteceu no fim de semana, que é quando eu ainda tenho como me recuperar. Aguardem cenas dos próximos capítulos.
Muito depois do que eu tinha planejado, cheguei para finalizar o vlog. Queria ter finalizado ainda no domingo, ou no máximo na segunda de manhã, mas a semana começou já meio caótica. Ontem foi um dia em que eu já comecei o dia mal, porque eu recebi uma notícia ruim, e o dia também foi muito estressante, né? Ontem foi terça-feira, hoje já é quarta, ontem eu não consegui, não tava com cabeça, não tava com ânimo pra vir aqui e, enfim, fazer isso, tava cheia de trabalho, compromisso depois do trabalho, várias coisas. Eu não me lembro exatamente, mas eu acho que da última vez que eu conversei com vocês, eu tinha feito um breve update sobre, acho que sábado, né, sobre a quantidade de páginas que eu tinha pra sábado, mas eu acho que quando eu fiz o update de quinta, eu não tinha falado quantas páginas eu tinha lido na quinta, então vou começar a partir daí, falando pra vocês aqui o balanço, né, final aí de páginas, todas as páginas que eu li, e comentar da outra leitura que eu finalizei também, que além da que eu já tinha conversado com vocês, eu finalizei mais uma. Na quinta-feira, então, eu acho que eu já tinha comentado com vocês que estava ganhando a cor amarela, que significava 55 páginas, e eu terminei a quinta-feira com 85 páginas lidas. Na sexta, ganhou a cor lilás. Mais uma vez, toda vez que eu colocava lilás ou roxo, as pessoas acabavam votando nessa cor, e o lilás correspondia a 100 páginas. E quantas páginas eu li? 0. No sábado, ganhou a cor coral, que significava 150 páginas, e eu li 130 páginas. E por fim, no domingo, ganhou o vermelho, que correspondia a 120 páginas, e eu li 94 páginas. Então, assim, se a gente for ver aqui, eu bati a meta 4 dias e outros 3 eu não consegui bater a meta diária. Mas quando a gente fala da meta geral, né, eu anotei, eu somei aqui a quantidade de páginas que vocês definiram pra mim e a quantidade de páginas efetivamente que eu li. Porque eu cheguei a pensar em fazer assim, não, como na sexta-feira eu não li, então eu vou fazer como se fosse um dia a mais pra compensar a sexta-feira e vou considerar também a segunda-feira, tá? Eu cheguei a pensar em fazer isso. Mas aí quando eu sentei pra somar a quantidade de páginas que eu tinha lido, eu vi que no fim das contas eu acabei batendo a meta geral de páginas. Então ficou assim, o total de páginas que vocês definiram pra mim nesses dias todos, né, nesses 7 dias, nessa semana inteira, o total foi de 560 páginas. E eu li 649 páginas. No todo, né, no total ali da semana, eu bati a meta semanal. Eu consegui ler a quantidade de páginas que vocês definiram, mas ali no dia a dia que realmente eu não consegui bater todas as metas. E eu acho que cabe uma reflexão aqui, que é uma coisa que eu vejo muitas pessoas falando sobre constância, né? O que é constância? O que é você ter um hábito? Independentemente de qual seja, tá? Seja leitura, seja escrita, seja exercício físico, qualquer coisa que você tem como hábito na sua vida. Tem alguns gráficos, às vezes alguns posts que eu vejo por aí, infográficos, que falam assim, né? O que a gente acha que é constância e o que realmente é. Mostra, assim, que a constância é você, tipo, atingir o 100% daquilo que você quer fazer todos os dias. Você acha que é isso, mas que na real, a constância é, um dia você atinge 100%, outro dia você atinge 20%, outro dia você atinge 10%, outro dia você atinge 50%, no outro 100% e assim por diante. Então eu acho que esse desafio acaba provando isso, porque eu falo, eu sou leitora, eu tenho o hábito da leitura, mas vocês podem ver que nesses 7 dias, teve dia que eu não li, porque a vida aconteceu, eu tive que colocar as minhas energias, a minha atenção em outras coisas e eu não consegui ler. Tava muito cansada, enfim, várias coisas que influenciaram. E alguns dias eu li 50 páginas, enquanto em outros dias eu li quase 200. Então a gente tem essa coisa de realmente ver que não é uma constância de tipo, todo dia eu tô lá lendo 100, 150 páginas. Não é a minha realidade. A minha realidade às vezes é ler 20, 10 e às vezes ler mais de 100. Então, com o desafio, eu acho que isso fica bem claro, que eu estava de fato tentando bater essas metas, eu realmente me empenhei pra conseguir bater essas metas, tanto que no fim de semana que eu super achei que eu fosse ler pra caramba, eu não consegui bater as metas, mas eu cheguei muito próximo, porque eu tava efetivamente me esforçando pra isso. No sábado ficou faltando 20 páginas só pra bater a meta, e no domingo, mais ou menos aí umas 30 páginas. Então, não fiquei muito longe, assim, das metas, mas é isso, às vezes a gente acha também que a nossa semana vai correr de um jeito, e as coisas acontecem de outro jeito, nem tudo a gente consegue planejar. Fica essa reflexão. Cada dia você vai estar com um humor, cada dia você vai estar com demandas diferentes, com compromissos diferentes, sabe? Às vezes você não tá
com cabeça, às vezes você tá muito cansado, às vezes você só quer dormir, às vezes você quer priorizar outras coisas. Como eu disse, né, eu gostei bastante de fazer esse desafio e eu pretendo fazer de novo. Acho que com esse desafio, assim, da enquete, das pessoas votarem, isso talvez leve um tempo maior, né, porque eu não quero também saturar as pessoas lá no Instagram, mas eu pretendo fazer um vlog dessa coisa de desafio de páginas, mas usando outras ferramentas, outras coisas que eu já andei dando uma pesquisada aí pelo YouTube, né, como as pessoas costumam fazer, então eu já tenho algumas ideias que eu pretendo colocar em prática, assim, em algum momento, num futuro próximo, ainda esse ano, provavelmente. E eu gostei porque aquilo que eu já tinha comentado, né, eu acho que eu consegui me desafiar e consegui ter esse foco, essa meta, essa coisa de realmente colocar ali na minha cabeça que eu precisava fazer aquilo, isso me ajudou a ter um pouco mais de pique, assim, pra finalizar leituras ou simplesmente pra dar andamento às leituras que eu estava fazendo. E por falar em leituras em andamento, leituras concluídas, eu finalizei mais um livro, que foi o audiobook de The Babysitter Lives. Esse livro foi uma coisa muito doida, um negócio meio sem pé nem cabeça, pra falar a verdade, pra vocês. Ele é um livro, assim, mais pro lado do terror, e do terror meio nonsense, assim, é uma coisa que, tipo, você tem que abraçar a ideia e simplesmente, né, aceitar que é aquilo que tá acontecendo e não se preocupar muito com explicações, até porque o livro é bem curto. Na versão física, eu acho que ele mal chega a 200 páginas, então é um livro realmente curtinho e que não vai te trazer praticamente nenhuma resposta. Ele vai colocar você ali numa situação, né, vai colocar você pra acompanhar uma certa situação e não vai se preocupar realmente em te explicar praticamente nada. Então foi uma viagem, assim, completa. Eu fiquei muitas vezes, assim, pensando se eu realmente estava entendendo alguma coisa, eu não sei. Eu assisti depois a discussão sobre esse livro lá no Clube do Livro da Lala, e assim, eu consegui perceber que eu entendi, sim, a maioria das coisas, então eu fiquei aliviada, porque eu não estava tão perdida assim quanto eu imaginava. Eu entendi muitas coisas, mas outras ficaram completamente, assim, passaram por mim que eu nem vi. Não sei bem se eu recomendo esse livro, porque ele é realmente uma loucura. E é um livro que super combina com outubro, né? Pra quem gosta de fazer leitura temática, é uma ótima pedida, mas assim, saiba que você não vai ter nenhuma resposta praticamente, que vai ser simplesmente uma viagem. Se você gosta de livro assim, é sim uma boa pedida esse livro. Olha, de June Farrell eu não vou falar nada. Eu tô num ponto em que eu tô tipo assim, gente, eu só quero ler esse livro, eu quero terminar logo, sabe? Mas eu não tô ainda naquele ponto em que eu consigo sentar e ler de uma vez. Eu estou esperando chegar esse momento. Eu não quero abandonar o livro, tá? Não é porque tá chato, não sei o que eu quero abandonar. Mas é só porque, tipo, parece que a leitura não tá andando comigo. Então eu quero chegar nesse ponto em que eu consigo sentar e terminar o livro de uma vez. Mas ainda não cheguei lá. Comentários sobre ele ficarão para o próximo vlog. E sobre leituras atuais, em algum lugar além do mar, eu estou na página 120. Então eu já li a primeira parte aí que eu defini com a minha amiga, né, com a Ju, da nossa buddy read que a gente tá fazendo. Já li essa primeira parte e, assim, o que eu tenho pra falar sobre ele, sem spoilers, é que eu estou muito feliz de rever esses personagens. Tá sendo muito bom acompanhar o Linus e o Arthur de novo. São personagens que eu gosto muito, assim, né? Gostei muito de acompanhar no primeiro livro. Algumas coisas, assim, bem pontuais eu tinha esquecido, mas conforme eu fui lendo, eu já fui lembrando de algumas relações, algumas características, principalmente, de alguns dos personagens, das crianças mesmo que vivem ali junto com eles, então, seres mágicos e tal. Foi legal, assim, ir lembrando aos pouquinhos, mas eu percebi que boa parte da história do primeiro livro eu lembro muito bem, assim, tá muito fresco na minha cabeça, o que é sempre bom, né, porque é muito ruim quando você pega uma história, assim, uma continuação, uma série, enfim, e você não lembra absolutamente nada, você se sente, assim, jogado ali no meio, sem lembrar de nada do que aconteceu anteriormente. O T.J. Klune, ele não faz, assim, essa coisa de, tipo, sentar e pegar na sua mão e fazer você lembrar de tudo, sabe, de contar toda a história de novo. Ele dá algumas informaçõezinhas ali, talvez ele considere mais relevantes, e aí isso também me ajudou a lembrar de outras coisas. Tipo, ele falava alguma coisa e eu já falava, então isso por causa disso. Eu ia lembrando, assim, de alguns fatores, assim, algumas questões, algumas cenas, enfim. Tá sendo uma leitura bem tranquila por enquanto, eu tô só, assim, feliz por estar acompanhando novamente esses personagens, ainda que essa primeira parte tenha tido algumas cenas, assim, um pouco mais intensas, algumas coisas que aconteceram ali que me deixaram meio assim, mas eu tô muito curiosa pra ver pra onde essa história vai, gente, porque eu não faço ideia do que o T.J. Klune vai fazer aqui, realmente tô só esperando, assim, o que ele resolver mandar pra mim, eu tô aceitando. Tô meio assim com essa leitura, sabe? Então vamos ver agora, né, como é que vai ser o restante da leitura, mas eu tô bem, assim,
com uma expectativa boa, sabe? Ao mesmo tempo que eu não tô esperando nada, eu também tô achando que vai ser uma leitura porque eu vou gostar. Mas não sei se tanto quanto, né, o primeiro livro eu amo, eu favoritei. Então eu não sei se esse aqui vai ser o caso, mas ainda assim eu tô com bastante expectativa nesse sentido, assim, de gostar, sabe? Mas eu não tô com expectativas em relação à história, sabe? Do rumo que eu acho que a história vai tomar. Isso eu realmente não sei. Então acho que era isso que eu tinha pra falar pra vocês aqui nesse encerramento. Não estou lembrando de mais nada no momento. O próximo vlog que eu provavelmente vou começar amanhã, que, né, na minha cabeça era pra eu ter encerrado esse vlog na segunda e começado o próximo vlog hoje, mas, enfim, não consegui fazer isso. Então eu vou deixar pra começar o próximo vlog amanhã. E aí, gente, outubro é praticamente só leitura temática. Então, tirando as leituras obrigatórias, ou que eu já estou fazendo, né, como é o caso dessa aqui, enfim, dos outros livros que eu já comentei com vocês, coisas que ficaram no TBR de setembro, que eu tô trazendo agora. Então, com algumas exceções, assim, de Clube do Livro e tal, eu pretendo ler somente leituras temáticas. Eu adoro fazer leitura temática de Halloween, thriller, terror, suspense. Eu amo fazer isso. Então, no próximo vlog, eu provavelmente vou trazer a minha TBR pra vocês. Enfim, iremos acompanhar muitas leituras temáticas ao longo do mês. Eu quero fazer mais de um vlog, né, durante outubro, pelo menos 2 aí no mês. Muito animada. Vou ficando por aqui, então. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Espero que tenha sido legal aí acompanhar esse desafio. Se vocês tiverem ideias também, gente, de desafio pra fazer, assim, desafios semanais de vlogs pra fazer, eu super aceito ideias, tá? Eu estou aceitando, assim, porque eu tô querendo fazer algumas coisas diferentes. Já tinha comentado isso aqui em outras ocasiões, que eu gosto muito de fazer vlog de rotina, eu gosto muito de fazer vlogs semanais, assim, simplesmente mostrando a minha rotina, mas eu também tô querendo fazer alguns vlogs temáticos, porque isso me motiva também a continuar gravando sempre os vlogs. Então, se vocês tiverem alguma sugestão de vlogs temáticos que vocês tenham visto, essas ideias de desafio, assim, que vocês tenham visto por aí, vocês acham que seria legal fazer, eu estou aceitando as sugestões, tá? Então deixa aqui nos comentários. É isso, então. Eu vejo vocês no próximo vlog ou no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e de deixar o seu like para poder me ajudar na divulgação desse vídeo. Um beijo pra vocês e até mais. Tchau!